E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Matheus aqui com vocês mais uma vez, pessoal, compartilhando histórias aí de passageiros, mas acima de tudo trazendo para vocês sempre uma realidade contrastada na vida de uma pessoa que muitas vezes cruza o caminho da gente e deixa sempre um exemplo de luta, de perseverança. Eu queria hoje falar sobre um passageiro que eu estive aí transportando, no qual ele estava passando por diversas dificuldades financeiras e também ele colocava a dificuldade de poder lidar com os seus fracassos, com as suas lutas, com as suas adversidades. E eu queria falar com você que de repente estava passando por vários vídeos e parou nesse, para que você não desista dos seus sonhos, para que você permaneça firme, para que você não olhe para as críticas, não olhe para aquelas pessoas que infelizmente ainda não olharam, não viram em você um fruto de uma pessoa com potencial e capacidade para fazer o melhor. Eu sei que às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho e vê que muitas vezes as coisas acontecem na vida do outro e na nossa muitas vezes demora para acontecer, mas isso não significa que Deus te perdeu de vista. O que eu queria te dizer no dia de hoje é que através da vida desse passageiro, contrastando com aquilo que ele estava me dizendo sobre perseverança, sobre muitas vezes cair e se levantar, e a gente olha para um ser humano que muitas vezes hoje ele tem sido levado a um teste psicológico e muitas vezes das suas forças e da sua capacidade técnica e até mesmo de conhecimento, que tem feito com que ele se sinta muitas vezes um fracassado, muitas vezes ele se sinta uma pessoa que não tem capacidade muitas vezes de dar conta de manter muitas vezes uma família, muitas vezes trazer o sustento para dentro de casa. Mas tudo isso, pessoal, não tem sido fruto de um ser humano que tem deixado de lutar. Isso tem sido muitas vezes trazido por uma sociedade, por uma economia que muitas vezes ela não tem tido o devido controle, ou seja, ela não tem respeitado muitas vezes o nosso limite de ganho. Muitas vezes ela tem atropelado e tem feito com que às vezes as nossas contas, quando a gente vai aí, por exemplo, no supermercado fazer uma compra no mês seguinte os valores já são outros. E aí a pessoa começa a ver que o custo de vida dela começa a baixar, e ela começa a ver que as limitações começam a aparecer, como por exemplo, ela já não consegue mais trazer na compra aquilo que muitas vezes traria uma alegria, uma satisfação para um filho, traria muitas vezes uma qualidade de vida, uma alimentação diferenciada para sua família, e isso tudo acaba causando na pessoa um conflito interno, na qual ela se sente menosprezada, se sente pequena demais diante da luta que ela tem que enfrentar diária. E eu vejo muitas vezes pessoas que às vezes estão tendo que trabalhar em 2, 3 serviços para se sustentar. Ainda hoje eu acompanhei um grande debate sobre a questão do Uber, muitos que estão vindo para o Uber, muitos que estão desistindo do Uber, muitas pessoas que às vezes vieram para cá em busca de uma renda extra e às vezes acabaram ficando e não conseguem sair. E a gente sente que muitas vezes a vida da gente tem processos pelo qual a gente passa para que a gente possa amadurecer e crescer como pessoa, e a gente precisa respeitar esse tempo, o tempo de amadurecer, o tempo de crescer, mas esse tempo também ele precisa ser lapidado dentro de nós, com a busca constante de aperfeiçoamento. Sabe aquele curso que você tanto quer fazer? Faça, porque quando Deus derramar a provisão sobre a tua vida, você vai estar preparado para receber. Então muitas vezes a gente quer alcançar oportunidades na nossa vida despreparado, sem enfrentar um processo de longo prazo. Eu sei que hoje a gente está vivendo um mundo digital, da internet, um mundo onde as pessoas estão tentando passar para nós a receita fácil, a verdadeira ou a falsa bala de prata, né? Com que a gente vai poder resolver todos os nossos problemas como se fosse um bilhete da Mega Sena, onde a gente arrisca 4, 5 números, 6 números e a gente ali consegue ali alcançar um prêmio milionário. Às vezes a gente tem distanciado muito do verdadeiro prêmio que a vida nos coloca, o prêmio da guerra, que traz para nós o sentimento de realização, de felicidade, de paz interior, de dever cumprido. Quando a gente soma tudo isso, há um sentimento que traz para nós a certeza de que nós estamos contribuindo para as pessoas que estão do nosso lado de uma maneira positiva. E isso requer muitas vezes um amor, um abraço,
atenção, conversa, diálogo. São essas pérolas que muitas vezes a gente tem deixado pelo caminho e focado justamente nessa bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. Talvez você até consiga essa bala de prata, talvez você até consiga alcançar essa vitória, talvez você consiga alcançar essa meta que você tanto busca para a tua vida. Mas você já pensou que quando você chegar ao final, quando você conquistar ela, e você pode olhar para o lado e você não vai ver mais a tua mulher, os teus filhos, as pessoas que começaram com você? Porque o caminho da vitória, o caminho da conquista exige sacrifícios, mas às vezes faz com que a gente abandone pelo meio do caminho tesouros preciosos que a gente precisaria estar dentro da nossa bolsa, para que amanhã, quando a gente alcançar a vitória, quando a gente chegar no verdadeiro sucesso que todos dizem que existe e que eu acredito que ele existe, a gente possa olhar para o lado e ter pessoas para compartilhar, para usufruir dessas conquistas, desse sucesso. Então tomem bastante cuidado, porque assim como esse passageiro estava ali conversando comigo frustrado, porque muitas vezes tem tentado e não tem conseguido, tem mirado uma meta e essa meta ela tem passado por processos que tem muito mais tirado dele do que entregado, a gente precisa reavaliar se realmente nós estamos correndo atrás de uma meta que faz parte dos sonhos de Deus, que realmente está ligado com Deus, que realmente está ligado com a nossa família, que é o nosso bem mais precioso e até mesmo com os nossos valores com a gente mesmo. Porque eu vejo muita gente que conquista, muitas vezes pessoas que saíram do anonimato, hoje são pessoas milionárias, estão dentro de casas, mansões enormes, casas que muitas vezes não teria nem a necessidade de ter, vivendo um grande vazio existencial, vivendo ali uma vida de fachada dentro das redes sociais, às vezes até postando aí que está comprando, por exemplo, um porcelanato, um piso para sua casa, levando para a rede social para poder preencher um vazio dentro do seu coração pela falta de um olhar humano, de pessoas que veem nela uma pessoa importante, uma pessoa de valor. Aí a pessoa muitas vezes precisa desviar o foco para os seus bens materiais para se sentir valorizada. E é o que a gente vê muito disso acontecer no dia a dia. Às vezes a pessoa ela está tão vazia, ela está tão descentralizada, ela está tão fora do foco que seria muitas vezes atrair as pessoas para nós através daquilo que nós somos verdadeiramente, não através do nosso bem material. Aí a pessoa muitas vezes investe num belo carro, numa bela casa, para o quê? Para alcançar a atenção de uma sociedade que não está nem aí para você, de uma sociedade que muitas vezes te avalia pelo seu bem material, mas não é capaz de estender a mão quando você estiver passando por um processo difícil, quando você muitas vezes passar por uma queda na sua vida e você ter que se levantar, você vai ver que essas pessoas vão se afastar de você. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas quedas na nossa vida, muitos tropeços, são propositais para que a gente se torne um ser humano cada vez melhor. Nós estamos vivendo uma busca de uma redenção para se tornar melhor. E muitas vezes esse melhor a gente tem atribuído a um melhor carro, a uma melhor casa. E às vezes isso tem provocado uma visão errada, distorcida, uma visão até, digamos assim, falsa a nosso respeito, porque as pessoas não chegam para conhecer verdadeiramente quem nós somos, não está preocupado com o que nós sentimos. Muitas pessoas conhecem, talvez você nesse momento, talvez você aí é visto, é lembrado, é conhecido nas rodas dos amigos pelo trabalho que você ocupa naquela determinada empresa, pelo carro que você possui, pelo condomínio onde você mora, pela casa que você mora, mas ninguém sabe o teu verdadeiro nome, ninguém sabe os teus sentimentos, aquilo que você pensa, aquilo que você gosta. E eles não estão preocupados em saber isso, até porque você tem alimentado muitas vezes a sociedade através da mídia, através do seu Instagram, através do seu Facebook, você tem alimentado as pessoas através de bens materiais que de nada trazem para nós uma energia positiva canalizada na força de poder fazer com que tudo aquilo que a gente conquiste seja uma conquista por uma vida, uma conquista que vai transformar a nossa vida, não algo que vai agregar como um adereço. Não é igual um brinco que eu coloco e aí as pessoas olham para ele traz alguma diferença no meu visual. A gente precisa muitas vezes colocar aqui dentro do nosso coração sentimentos de ternura, de conquista, de realização, de propósito de vida que realmente agregue valor para nós e para as vidas das pessoas que estão ao nosso lado,
e que a gente passa todos os dias. A gente precisa mostrar para essas pessoas que a gente não está apoiado no carro que a gente tem, no salário que a gente ganha, nos bens que a gente possui, mas que a gente está apoiado num sentimento puro e verdadeiro de uma relação de pessoas, de humanização, onde a gente pode olhar nos olhos do outro e dizer para ele o quanto você sente por ele orgulho, o quanto você gosta dele, o quanto você espera dele como uma pessoa. Então que nesse dia a gente possa abrir o coração, a mente, para a gente poder refletir um pouco mais sobre quais são as metas que a gente está colocando para a nossa vida, se essas metas não estão distanciando a gente dos nossos familiares, do bem maior que a gente tem. Queria nessa manhã desejar a todos aí um ótimo dia, que Deus abençoe vocês. Se você se sentiu tocado por esse vídeo, deixa aí nos comentários qual é a meta que você colocou para a tua vida, qual é o objetivo que você traçou para alcançar, e se dentro dele, até o final, até a conclusão dele, você vai ter ali presente para comemorar e usufruir dessa conquista pessoas maravilhosas que começaram com você. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Com vocês, Matheus, no campo de batalha.